Olá, hoje vou contar um caso muito interessante para você. É dia de falarmos sobre assombração no cemitério. Você tem medo de passear num cemitério? Se você não tem, então vem comigo viajar além da imaginação. Adriano tem aproximadamente 21 anos, seu maior sonho é basicamente poder trabalhar como segurança. Desde a adolescência, ele possui esse sonho. Ele foi fazer o curso em Novo Hamburgo, porque lá havia uma escola de segurança onde ele poderia aprender tudo o que fosse necessário, para assim poder conseguir trabalhar como segurança. Quando chegou naquela escola, estava sentando na classe, escutando o professor, quando de repente, sentiu uma mão, puxando a sua camisa. Logo de imediato ele olhou para trás, não havia ninguém, havia poucos alunos, e todos estavam sentados na frente, não havia alunos atrás. Como ele era católico, ele imaginou que possivelmente poderia ser duas coisas. A primeira, espíritos malignos ou espíritos do mal, até mesmo assombrações. O segundo poderia ser fruto da sua imaginação, mas ele não deu muita atenção, estava com seus olhos postos naquilo que o seu professor estava falando. Uma visão sobreveio sobre ele, juntamente com o professor havia uma espécie de um homem alto observando a aula. Perguntei para o professor: "Tem 6 pessoas aqui, não é, professor?" O professor disse: "Não, apenas 5. Um colega da turma interrompeu e disse: "Talvez, ele está contando a sua sombra também." O homem alto com chapéu olhou para o colega de Adriano de uma forma que parecia que iria matá-lo. Daqui a pouco o rapaz começou a ficar sufocado, não estava aguentando, parecia que estava sendo enforcado. O pior é que Adriano estava presenciando quem estava assassinando ou sufocando o rapaz. O professor tentou ajudá-lo, mas parecia que alguma coisa estava trancando o homem de ir ajudá-lo. Parecia que havia um espírito do mal atacando aquele lugar. Não havia ar-condicionado, estava frio, muito frio, e ela naquela sala. Conseguimos sentir uma brisa muito quente, estavam todos assustados. Conseguiram perceber que tudo isso se tratava de assombrações, aquilo era obra de espíritos do mal. Ao lado da academia havia um cemitério mal assombrado. Diz as lendas que havia tanta coisa ruim e assustadora que acontecia naquele lugar. Muitos diziam que conversavam com espíritos. Pegavam os feribox para tentar ver se havia alguma alma ali, que estava precisando de ajuda. Daqui a pouco a porta da sala, na qual todos estavam, se abriu e logo o espírito maligno parou. Mas o rapaz estava morto. O professor conseguiu conferir o pulso do rapaz. Ele disse para a classe: "Ele morreu. Ninguém vai acreditar se contarmos a verdade. Agora tá arriscando sermos presos por não prestar socorro." Acionaram a ambulância. Quando chegaram, entenderam que possivelmente o homem estava morto. Quando a família soube desta tragédia, a mãe e o pai ficaram tristes. No velório choraram muito. Adriano estava no velório e juntamente com o professor e o resto dos alunos. O padre começou a discursar e fazer orações, quando do nada o caixão começou a pegar fogo. Ainda bem que o professor tinha sempre um extintor de incêndio no seu carro. Foi lá e apagou em pouco tempo. Todos ficaram admirados, porque na fumaça havia formações de frases como: "Espíritos malignos à solta." Ninguém estava acreditando. O padre disse: "Em nome de Jesus, saia espíritos malignos." Uma gargalhada macabra aconteceu, só que era muito perturbador, que ninguém que estava presente tinha soltado essa risada. O padre começou a tossir severamente e não parava mais. O professor foi tentar ajudar, quando na boca do padre, aranhas começaram a sair e seus olhos começaram a sangrar, pingava no chão. Daqui a pouco um corvo veio e mordeu um pedaço da orelha do padre. O padre berrou de dor. Todo mundo começou a fazer o sinal da cruz. Uma serpente começou a passar pelo meio das pessoas e, muito assustadas, começaram a correr. O professor queria matar a cobra, mas picou ele na boca, logo ficou inchado. Parecia que estava morrendo. Quando a ambulância chegou, estavam tanto o padre quanto o professor entrando em decomposição. Os médicos eram muito céticos, não sabiam explicar o que era aquilo. Entraram numa conclusão que era assombrações. Uma médium, sabendo de todos esses fatos desconhecidos, resolveu fazer uma visita do cemitério mal assombrado. Ela começou a sentir tonturas, ela via vultos e choros de crianças, que exalavam uma tristeza sem tamanha. Quando perto de um túmulo havia uma mulher em prantos, se ouvia a mágoa e a risada de tristeza. A médium, com muita compaixão, disse: "Moça, o que houve?" Ela, com a cara em cima de seus joelhos, disse: "Perdi o meu marido há séculos." "Do que ele morreu?" perguntou a médium. A mulher saiu da posição que estava, olhou para a médium e disse:
Matei ele com as minhas unhas. A mulher pulou nela e as duas começaram a lutar e rolar no chão. A mulher estava com possessão. Alguns dos espíritos malignos que pernoitavam naquele cemitério mal assombrado estavam usando aquela mulher. A médium disse: "Não quero te prejudicar." O espírito do mal disse: "Mas eu quero." Daqui a pouco, houve o que chamamos de morte. A médium foi perfurada com as unhas daquela mulher que estava com possessão. O vigilante atirava contra a mulher e não adiantava. Avançou no homem e perfurou ele com suas enormes unhas. O homem ficou agonizando no chão, todo trêmulo, prestes a morrer. Havia um daqueles evocadores de espíritos do mal, ali por perto. Quando ela os viu, avançou neles e disse: "Seus idiotas." Um dos sacerdotes disse: "Você não respeita nossas oferendas, seu espírito obsessor. Louca, nem tem demônio, é fingimento." O espírito maligno veio com tanta fúria por cima do sacerdote. E o cara faleceu. No dia seguinte, alguns coveiros chegaram no local. Havia um monte de corpos de pessoas mortas, atiradas com sangue e marcas de arranhões pelos seus corpos. E do nada se ouve uma espécie de clamuras e gemidos. Os coveiros ficaram muito amedrontados com toda aquela cena embaraçosa, até que chamaram a polícia e contaram tudo o que tinha acontecido. Os policiais já sabiam que se tratava de espíritos malignos. Me diga aí nos comentários, você acredita na existência dos espíritos do mal? Quem você acha que estava usando essa moça, que estava percorrendo pelos cemitérios, assustando todo mundo e assassinando as pessoas? Você já presenciou alguma assombração no cemitério? Diz aí. Obrigada por chegar até aqui. Deixe um like, comente, ative as notificações, se inscreva, compartilhe com mais pessoas. Até logo.